A paz do Senhor, igreja, amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: como vai a tua fé? Como vai a tua fé, irmãos? Estamos numa série de estudos sobre o tema fé. Eu penso comigo que é um tema que nós nunca deveríamos de estudar. Porque quando você começa a ouvir testemunhos, quantos aqui gostam de ouvir testemunhos? Amém? Solidifica a nossa fé, amém? Então, quando você fala sobre este tema, eu estava pensando, a Bíblia, ela nos mostra exemplos de homens e mulheres que viveram uma fé de forma intensa e profunda. E na quinta-feira, no culto, eu dizia assim, que existiram homens e mulheres que viram coisas que outros não viram. Fé não é um sentimento qualquer. Fé não é apenas um sentimento, irmãos. Fé é algo divino, que é Deus que dá. E nós temos que pedir. Põe a mão nos teus olhos e diga assim: Senhor, abra os meus olhos, diga, para que eu veja as tuas maravilhas. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você percebe que houve homens e mulheres que viram coisas que outros não viram. Houve homens e mulheres que, através da fé, acreditaram e viram coisas que outros, infelizmente, não. Mas diga no teu coração: eu faço parte daqueles que os olhos estão abertos para ver as maravilhas de Deus. Diga amém. E quando você lê a palavra de Deus e você vê alguns exemplos de homens e mulheres que viveram uma fé intensa, uma fé profunda, vocês veem como o fruto desta fé, o amor, eles conheceram o amor de Deus, houve uma experiência de Deus com eles, amém? Toda pessoa que vive pela fé, ela é um referencial na terra, diga amém! Homens e mulheres que andam por fé, ela se torna referencial, irmãos. Referencial com Deus de intimidade, de intensidade com o Senhor. Pastora, como é que nós alcançamos uma fé? Pastora, como é que estes homens na Bíblia, estas mulheres, alcançaram um grau de intimidade com Deus, que se tornaram referenciais para nações? Houve pessoas que se tornaram referenciais para gerações. Como é, pastora? Se estes homens tinham as mesmas limitações e dificuldades que todo ser humano tem, como nós. Quando a gente fala de fé, a gente lembra logo do livro de Hebreus, capítulo 11. O livro de Hebreus, no capítulo 11, todinho ele fala sobre a excelência da fé. É gostoso você ler este livro e você começa a meditar. Você vê o livro de Hebreus, ele é conhecido como a excelência da fé, o capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Quando você começa a estudar lá, e já no primeiro versículo de Hebreus 11, já fala assim, ó: ora, a fé é o firme, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Todos precisamos ter fé, irmãos. Todos precisamos. A fé precisa fazer parte do currículo cristão de cada um de nós, da vida cristã de cada um de nós. A Bíblia declara assim: sem fé é impossível agradar o Senhor. Diga amém. Sem fé é impossível agradar-lhe. Então a Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não apenas crer. Quantos aqui creem que Deus existe? Todos creem. Todos creem na existência de Deus. Mas que também creia que Ele existe e é galardoador daqueles que buscam Ele. A tua fé não é em vão, a tua espera não é em vão. Às vezes há pessoas do teu lado que não estão enxergando o que Deus tem para você. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos. Amém? Aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem boca alguma falou, está preparado para aquele que crê e ama o Senhor Jesus. Há coisas grandes de Deus vindo para a tua vida. Eu creio que quando o apóstolo Isam pediu esta série de estudos sobre a fé, ele está inspirado por Deus. Sabe por quê, irmãos? Há uma frase que eu gosto demais que diz assim, ó: ensina
o meu povo a montar em celas, e eu lhes darei cavalos. Ensina o meu povo a montar em celas, e eu lhe darei cavalos. Alguém aqui já montou cavalo? Alguém aqui entende um pouco disto? Eu fiquei pensando, deve ser muito frustrante montar numa cela sem cavalo. O que o Senhor está dizendo para nós? Ensina o meu povo a montar em celas e eu lhes darei cavalos. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando conosco de corrida da fé. Ele está dizendo assim, olha, na corrida da fé não tem cavalo não, só tem cela. É crer sem ver. Diga amém. Deus está te levando para uma corrida de fé. Eu creio que essa série de estudos vai solidificar a minha e a tua vida. Vai solidificar, vai edificar a nossa fé, vai nos fazer crescer em Deus. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Então a fé não é um simples sentimento, não é uma confiança segundo a circunstância que você está vendo. Há pessoas que têm fé segundo a circunstância, as coisas que vêm. Não é isso. Mas pastora, por que é que não alcançamos esta fé? Como é que fazemos para ter uma vida de fé e intimidade com Deus? Eu creio que se eu perguntar aqui, quem quer ter uma vida de fé e intimidade com Deus? É o desejo de todo cristão. É o desejo de todos nós, como igreja de Deus, ter uma fé profunda em Deus, ter uma intimidade com o Senhor. Mas muitos se sentem cansados, se sentem frustrados, por se verem uma caminhada superficial e pouco infrutífera. Eu vou contar um testemunho para vocês, que a minha fé balançou. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Quando você fala, Deus, me treina nessa corrida de cavalo, sem cavalo, só cacela. Não é fácil. Acho que já tem 2 anos esse testemunho meu, mas eu vou contar aqui para vocês, amém? Eu cheguei num culto de terça-feira em casa, estava preparando lá a comidinha para os filhos e para o marido. Chega meu filho correndo e me grita, mãe, corre aqui na sala, mãe. A Nina está morrendo. A Nina é a cadelinha nossa. Uma cadelinha feia que só Jesus Cristo na causa, judiação. Como que é a raça dela? É pincher. Sabe aqueles olhinhos esbugalados, aquela coisa horrível? Pequenininha. Está lá. A cachorrinha começou a ter um ciricutico lá e o meu filho veio gritando. E quando eu cheguei correndo, apaguei os fogos, desliguei o fogão e fui correndo ver. O Odinei estava tomando banho, tinha acabado de chegar do culto. Ela estava tendo uma parada cardíaca. Gente, vocês não viram, nem queira ver, é horrível. O olho da cachorra ficou maior 3 vezes. A língua, vocês não têm noção, tem veterinária aqui, sabe o que eu estou dizendo? A língua fica desse tamanho, ó. Põe tudinho para fora e ficou assim do lado, enorme, coisa horrível. E ela estava ali morrendo de... ficou com as patinhas tudo duras assim, ó, para cima, as 4 patas assim duras. E estava morrendo. Irmãos, eu estava assim naquela fé, já pondo minha fé em prática. Eu pensei assim comigo, Jesus, eu tenho fé que tu pode ressuscitar essa cadelinha, pai, que ela está morrendo. Aí, realmente, a bichinha parou, esbugalhou os olhos, ficou que nem vidro, o olho assim parado, as patas duras, acabou. Aí, morreu ali no chão da sala, e meu filho Isaac chorando, aquela tristeza. E eu pensei comigo, eu vou começar a edificar minha fé, ressuscitar. Jesus não disse que você pode ressuscitar mortos. Eu conheci uma pastora que ressuscitou 4 mortos. Eu e o pastor Dinei em Brasília, né? Pastora Hilda. E ela contando o episódio dela, 4 mortos, 4 defuntos na mão dela, ressuscitou. E eu comecei a pensar, Senhor, tu podes ressuscitar essa cadelinha aqui agora. E eu então, o Dinei estava ainda lá no banho, eu falei para os filhos, falei, chamei os 4 filhos, as minhas 2 filhas estavam lá no quarto, lá em cima. Pode chamar. Aí meus filhos chamaram, falaram, o negócio é o seguinte, cada um de vocês escolhe um canto da parede aí da sala e vai confessar os pecados e pedir perdão. Porque nós vamos entrar agora numa batalha, Deus vai ressuscitar essa cachorra. E eu sei que é assim, irmão, não adianta você querer entrar com tudo não, com todas as brechas e tudo, vai pedir perdão, vai conversar com Deus, Senhor, estou na tua presença, Pai, se houve algo que eu fiz, te entristeceu, me perdoe em nome de Jesus, mas eu tomo autoridade no nome do Filho de Deus, é assim. E eu falei para os filhos, cada um escolhe um lugar na parede, na sala e vai confessando aí, nós vamos entrar numa batalha agora.
E aí eles ficaram, aí deu um tempinho, falou, todo mundo já confessou os pecados, já pediu perdão, agora vamos adorar. E eu mandei pôr um DVD da Ludmila Ferber lá na TV, de adoração, e começando. E aí nessas alturas a cadeira já estava ficando fria já. O defunto já estava esfriando. Jesus. Irmãos, e lá no meio da sala, e aí eu comecei, né? Eu comecei a dar voltas em volta dela. Falei, ó, filhos, Deus, Ele é tremendo, Ele é vida. Nós vamos invocar a vida de Cristo sobre ela agora. Vamos adorar o Senhor. Adoração é a maior arma de guerra. Quando você entra num caos, a tua vida pode estar uma crise, um caos. Quando você para diante de Deus e adora Ele, o inferno todinho vem para baixo. E eu falei, pô, vamos adorar o Senhor. E a Ludmila cantando no DVD, e a gente dando volta em volta da Nina, e a gente adorando e cantando. E eu comecei a orar, e nessas alturas o Dinei já estava descendo, sem entender nada. Aí já entrou no meio da roda, começamos a adorar o Senhor. E a cadelinha lá. Irmão, já mais ou menos 1 hora de adoração, de oração, intervalos de oração minha, que a gente orava, o Dinei. Eu olhava meio assim de lado para a cachorrinha, para ver se tinha alguma pequenina nuvem. Nada. Corrida da fé, meu irmão. Não tem cavalo não, só tem cela lá. Está entendendo que Deus está falando conosco? Ele quer um exército assim, irmãos, que crê no que Ele falou e declarou sobre a tua vida. Não importa o que o mundo diga para você, não importa o que a circunstância diga. Deus é o Deus que tem pensamentos mais altos para teu respeito. Ele sonhou com você coisas que ninguém sonhou. Amém? E a gente dando a volta lá, daqui a pouco o caçula vira para mim e fala, mãe, está acontecendo nada. Jesus, é frustrante demais. Nós esperamos a resposta de Deus imediata. Nós esperamos a resposta de Deus rápida, não é, pastores? Nós invocamos e pedimos isso. Nós temos essa fé. E eu dizia assim para os meus, continua orando e adorando, filho. O Senhor está nesse lugar. E vamos dar a volta. Senhor, e a cadelinha lá dura, morta. Nessas alturas, 2 debandaram. As 2 filhas minhas falaram, mãe, eu estou subindo, vou dormir que já está tarde. O defunto já está fedendo, mas eu vou sair. Debandou, foi embora para o quarto. Ficou só eu, o Dinei e os 2. Na outras alturas, o Isaac já começou a dormir, deitou no sofá, roncou, dormiu. Só ficou eu, o Dinei e o Júnior. Depois o Júnior olhou bem assim e falou, olha, eu acho que a vontade de Deus era levar ela mesmo, estou indo para o quarto. Irmãos, a gente às vezes fala de fé, mas eu tenho certeza que você já viveu experiências. Não em ressuscitar uma cadela, mas experiência teve que ter fé que ninguém cria, só você. Irmãos, e aquilo ficou lá, e eu frustrada, e eu dizia no meu coração, Deus, honra minha fé, Senhor, ressuscita essa cadelinha, Pai. E aí nós pusemos a mão gelada, já, acabada já. 4 horas, eu acho que o DVD da Ludmila passou umas 3 vezes ou mais, né, Dinei? Quando deu 4 horas, irmãos, eu já não aguentava mais, eu disse, amém, entrego, Senhor, a Ti. Senhor, leva, Pai. E aí, eu subi e falei, pô, bem, vamos dormir, bem. Frustrada, mas não falava nada, estava de pé ali, mas fui acabada por dentro. Que eu cria que Deus ia ressuscitar a bichinha ali na hora. E aí meu filho virou para mim antes de subir e falou, mãe, negócio seguinte, você já terminou? O que eu faço com ela? Onde eu ponho? Onde eu vou pôr a cachorrinha? Eu falei, eu não sei, deixa ela lá. Irmãos, quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, estava dormindo, eu acordo com a bichinha em cima de mim. Pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu acordo, com a bichinha em cima, subiu na cama, em cima de mim ali, que eu levei um susto na hora, o Espírito Santo falou alto no meu coração, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, Senhor! Aleluia! A
perdas que são para ganho. Deus poderia me dar uma experiência ali a jato, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, mas Ele queria solidificar a minha fé. Até onde você vai comigo, Silvia? Até onde você ministra os teus filhos dizendo que eu sou Deus que ressuscita o que seja o que for? Até onde? Às vezes a tua noite está durando anos, tempos, meses. Pastora, não amanheceu ainda na minha vida. Mas o Senhor está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela chega, ela chega, ela chega. O amanhecer de Deus já está estabelecido na tua e na minha vida. Ela chega, irmãos. Mas Deus queria trabalhar comigo esta situação. Então o que o Senhor está dizendo para nós, às vezes uma frustração te traz uma caminhada superficial com Deus. Mas o Senhor está dizendo, eu preciso preparar as bases da tua vida, para você suportar o peso de um reino inabalável e santo de Deus. Aleluia. O reino de Deus é santo, perpétuo e inabalável. Nada abala o reino de Deus, nada frustra os planos de Deus para a tua vida, meu irmão. Quem frustra somos nós mesmos, porque Ele já determinou os teus caminhos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Ali eu queria ver a ministração acontecer da forma que eu pensei. Deus falou, não é da tua forma não, é da minha. Ah, é verdade, bem, ó, o pastor está me ajudando aqui, ó. Naquela semana, que aí quando as crianças viram, ficaram maravilhados, começaram a glorificar Deus. Aí nós fomos na casa de uns diáconos da igreja. Chegamos lá, a cachorrinha, a cadelinha dele, uma poodlezinha, era meia ceguinha, né, bem? Nasceu albina, era albino. Aí o Isaac virou para mim, mãe, vamos orar que está mais fácil para Deus curar. Eu solidifiquei a fé no coração dos meus filhos. Ele falou, mãe, está mais fácil para Deus fazer, mãe, do que a Nina. Deus, Ele é um Deus lindo. Ele quer trazer experiências para mim e para a tua vida. O que o Senhor está dizendo, não existe perdas permanentes em Deus. Não existe. O Senhor diz, muitas vezes é perder para ganhar. Ele quer te preparar. Ele quer alicerçar a nossa fé. Ele quer nos moldar. E eu já quero começar falando para você que terremoto, tempestade, furacão fazem parte da caminhada cristã, meu irmão. Terremoto, tempestade, furacões fazem parte da nossa caminhada. Porque Deus quer promover um exército dele que crê. Diga amém. Eu gosto de dizer que Golias representou promoção para Davi. Está pensando que aquele gigante Golias foi o caos para Davi? Não. Deus já estava olhando para o pequeno Davi. Aquele Golias representava já a promoção dele. As situações que você está vivendo na tua vida, um caos, você diz, pastor, isso aqui é para a morte. Não, não é não. São promoções na tua fé, solidificações na estrutura cristã da tua vida, no teu caráter. Amém? Vamos entrar então nos versículos bíblicos. Eu quero mostrar para você, irmão, que algumas pessoas aqui que tiveram que perder para ganhar. Diga amém. Pastora Thelma, por favor, leia Gênesis 12, versículo 1. O que é que diz a palavra do Senhor? Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. E o segundo versículo, o que está escrito? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, já no primeiro exemplo? Abraão teve que perder para ganhar. Abraão teve que perder momentaneamente a família, a pátria, para ganhar. Deus falou para Abraão assim, Ele te fará passar por mudanças, por provas, por crescimento espiritual. Deus olhou para Abraão e disse, eu tenho coisas maiores e melhores para você, meu filho. Mas eu preciso fazer com que você passe por um crescimento espiritual consistente. Quando o Senhor disse para Abraão, sai da casa do teu pai, sabe o que ele estava querendo dizer? Filho,
A partir de agora, na sua caminhada, você vai conhecer e saber o que é dependência do Pai Celestial. Sai da casa do teu pai e vai caminhar agora na minha presença, porque eu vou me revelar a você como um pai que te ama, um pai que te supre, um pai provedor. Irmãos, quando você lê a história de Abraão, Deus não deu as coordenadas para ele. Deus não falou o nome de cidades, lugares, não. Deus só mandou dizer: vai, filho, saia, vai andando, vai montando acampamento. Abraão saiu de todo aquele lugar, do conforto dele, do habitat dele lá. Abraão saiu daquele lugar para uma terra desconhecida, para uma caminhada desconhecida, de fé totalmente na presença de Deus. E Deus diz no segundo versículo: far-te-ei uma grande nação, te abençoarei muitíssimo. Quantas promessas Deus tinha para Abraão, mas primeiro, ele precisava sair do mundinho dele. Quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai das tuas convicções, larga as tuas mazelas, os seus paradigmas, aquilo que você tem aprendido até hoje, aquilo que são verdades absolutas no teu coração. Abraão, eu vou te levar para uma caminhada de fé, eu vou te encaminhar para uma caminhada de entrega, onde você e eu vai ser nós dois, você vai me ouvir e eu vou falar. Aleluia, Jesus. É isso que Deus quer fazer comigo, com você, com a igreja dele, irmãos. Abraão teve que perder para ganhar. Sabe que é sair dali, do meio da parentela, da casa do pai, da estrutura já construída como família dele, somente ele e a esposa ter que começar uma caminhada sem saber. Nós gostamos muito de analisar as perdas, os prós e os contras de uma caminhada, nós gostamos. Não, Deus disse: não, ensina o meu povo a montar celas e eu lhes darei cavalos. Corrida de fé, meu irmão, é crer sem ver. Corrida de fé é permanecer nesse Deus que te falou, um Deus que não mente, não volta atrás do que liberou para a tua vida. Diga amém, igreja. E não foi só isso, Abraão também teve que deixar Ló. Chegou em determinada caminhada, Abraão e Ló junto. Deus falou para Abraão: deixa o teu sobrinho Ló. Não é o mistério que eu tenho contigo, é você e eu, Abraão. Deixa a tua parentela. Ele foi meio teimosinho e ele teve que deixar. Lá na frente, em Gênesis 22, aparentemente também, parece que ele ia perder Isaac para recobrar todas as promessas. Deus fala para ele: vai lá, entrega o teu filho, teu único filho, no sacrifício para mim. Vocês todos sabem da trajetória desta história toda. Diga amém. Amém. Nós vemos também na Bíblia José, ele teve de ser vendido para ganhar o governo do Egito. Quanto que o José sofreu? José sofreu traições dos irmãos. José teve que sair do meio de uma família de uma forma mais terrível possível. Perder para ganhar. Diga comigo: perder para ganhar. Perder para ganhar. Aparentemente parecia só perdas na vida de José. Ser vendido pelos irmãos, mentindo para os pais de José, dizendo que ele foi morto por uma besta fera. Não, mas Deus estava no controle de toda a situação. Diga: Deus está no controle da minha vida. Aleluia, Jesus. José precisou ser vendido para ganhar o governo do Egito. Deus precisou trabalhar os alicerces de uma grande construção na fé de José. Diga amém. Amém. Deus está trabalhando os alicerces de uma grande fundação, que é você, tua vida, tua esposa, teus filhos, tua família. Glória a Deus, irmãos. É isso que o Senhor está dizendo. Pastor, Hebreus 11, versículo 25. O que é que diz em Hebreus 11, versículo 25? Aqui está falando sobre Moisés. Vamos ver que declaração que Moisés fez. Pode ler. Hebreus 11, versículo 25. Preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha, Moisés declarou: prefiro ser maltratado no Egito, mas traz ganhar a vida eterna. Queridos, estava falando hoje com meu marido, estava pensando uma coisa. Sabe qual é o nosso maior problema? Mentalidade empobrecida. Esses dias eu estava falando para meu filho: meu Deus, nós temos que comprar uma televisão legal aqui, para a gente assistir uns filmes bons na sala. Minhas TV é tudo antiga, moda antiga. Aí eu estava comentando, né?
Aí eu falei, bem, vamos ver umas promoções aí nas Casas Bahia. Olha eu fazendo promoção das Casas Bahia. Vamos comprar uma TV lá. Aí eu comentando, aí meu filho caçou, mãe, você pensa pequeno demais, mãe. Vê uma de 50 polegadas já, mãe. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós temos uma mentalidade empobrecida, irmãos. Mas eu estava pensando em Moisés. Moisés não tinha mentalidade de escravo. Porque Moisés não havia sido escravo. Concorda comigo, igreja? Amém. Moisés nasceu hebreu, mas foi criado lá no meio do palácio. Ele não tinha mentalidade de escravo. Deus precisou trabalhar de outras formas com Moisés. O nosso problema é que às vezes a gente pensa pequeno demais em relação a nós mesmos. Deus te chamou para algo que você não sou capaz. Ai meu Deus, ai não, pelo amor de Deus. Sei lá, cada um tem uma área na nossa vida. Talvez você pense incapacitado. Estava falando esses dias com uma irmã. Vai, pastor, meu sonho sempre foi fazer uma faculdade, estudar. Hoje já passou esse tempo. Hoje eu quero declarar que as minhas filhas, meus netos, vão parar com isto. Quantas universidades com pessoas de 60, 70 anos, 80 anos, para com isso. Nossa mentalidade empobrecida. Orar ao Senhor para mudar a nossa mente, a nossa maneira de ver. Amém? Amém. O teu Deus é eterno, Ele é poderoso. O teu Deus te quer vivo, com uma fé viva, solidificada nele. Amém, queridos? Amém. E a Bíblia diz tudo isso, que Moisés, ele preferiu ser maltratado do que ele usufruir prazeres que ele tinha dentro de um palácio. Moisés vivia naquele contexto de vida. Quando Deus falou com ele, filho, vem para uma caminhada de fé. Ele abriu mão. Diga perder para ganhar. Perder para ganhar. 1 Reis 18. O povo fala, a Bíblia fala ali que fazia 3 anos que não chovia, irmão. Sabe o que é 3 anos que não chovia numa terra? Deus me livre. 3 anos não chover numa cidade, irmãos. A água ali passou a ser o objeto de mais valor que tinha. Você já imaginou? Só que a Bíblia diz lá em 1 Reis 18, que Elias fez um ato profético ali. Aparentemente ele perdeu uma preciosa água, que era o que mais eles necessitavam. A Bíblia diz lá em 1 Reis 18, que Elias deu umas coordenadas, falou, enche 4 cântaros de água. A água, não existia água ali, não chovia. A água estava escassa. É verdade. Elias falou, enche 4 cântaros de água. Despeja aí no altar que ele levantou para o Senhor. Talvez se você estivesse lá, ou eu, dissesse, meu Deus, olha, que desperdício. Nós não temos água, não chove na cidade há 3 anos, e vai jogar essa água assim. Está entendendo, irmãos, o que é fé? A Bíblia diz que ele mandou encher 4 cântaros. Aí falou assim, ó, repete de novo, enche mais 4. Mais 4. 3 vezes. Encheu 4 cântaros de água. E mandou despejar ali. Era um ato profético. E todos nós sabíamos. Sabe o que acontece? Elias via o que os outros não viam. Elias sabia, eu vou fazer um ato profético aqui. O que parece desperdício para vocês, que eu vou desperdiçar essa água aqui, não é não. Eu estou perdendo essa água, mas para ganhar, a chuva vai vir, a chuva vai chegar, vai romper essa maldição sobre essa terra que não chove há 3 anos. A Bíblia diz que Elias então disse, ó, manda avisar o carro dos reis lá para se aparelhar e correr, porque vai vir uma chuva tremenda. Quantos já leram essa história na Bíblia? Amém. E veio a chuva e regou toda aquela terra. Diga amém. Aleluia. Amém. Perder para ganhar. Mas tem mais. Jonas, capítulo 2, pastora Thelma. A Bíblia diz que Jonas, todo o pessoal com ele, Jonas tiveram que perder toda a bagagem. Qual foi o final do mistério com Jonas? Todos que estavam lá, quando começou uma tempestade no mar, aquele navio, Jonas estava escondido naquele navio. Jonas estava, porque Jonas não queria obedecer o ide de Deus, não queria ir a Nínive. Ele estava escondido, ele queria ir para Tarsis.
A Bíblia diz que então, quando o povo do navio viu toda a tempestade, epa, nós vamos morrer aqui. E diz a Bíblia que tiveram que perder toda a bagagem, mas acabaram reconhecendo o verdadeiro Deus do céu, e em seguida uma nação inteira foi salva. Glória a Deus. Jonas viveu aquele caos, aquela luta naquele barco. Lançaram ele ao mar, toda a bagagem do povo, perda aparente, mas não sabiam que uma nação inteira haveria de ser salva naquele episódio todo. Está entendendo, irmãos? Será que algumas situações na sua vida que você está tendo como perdas definitivas? Com Deus não existe perda permanente, irmãos. Ele está te estruturando. Ele está trabalhando conosco. Glória a Deus. Ele está nos tornando guerreiro treinado na peleja, no dia a dia, na palavra. Quantas pessoas mimadas, o apóstolo Isam fala muito disso no púlpito. Às vezes a gente é mimado, a gente chega diante de Deus, vai reclamando, vai requerendo, vai pedindo satisfação para o Senhor e vai murmurando mesmo. A gente não entende, que nem na minha situação daquela cachorrinha ali, eu não entendi nada. Eu achei que eu estava trazendo uma atmosfera de adoração, um momento do Senhor de fé ali. Deus estava dizendo: filha, estou alicerçando você. Existem noites na vida de um cristão, mas existem as manhãs, o amanhecer de Deus. Quando você menos esperar, a notícia vai chegar na tua porta. Quando você menos esperar, pessoas na tua família vão se render a Jesus. Quando você menos esperar, a tua parente vai ser liberta da depressão. Quando você menos esperar, a notícia vai chegar: ó, fulano está indo na igreja. Glória a Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Há coisas que parecem perdas para nós, sofrimento, mas Ele está dizendo que são momentâneas. Eu estou te solidificando e te ensinando, amém? Daniel 1, versículo 8, pastora, leia para nós o que diz em Daniel 1, versículo 8. Daniel também entendeu que há perdas que são para ganho. Aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 1, versículo 8, o que está escrito? Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. Sabe o que Deus está falando para nós? Daniel teve que perder lá umas iguarias, umas comidinhas boas. Irmãos, eu não sei com você, mas quando você decide: Senhor, eu vou entrar num propósito de jejum contigo, as iguarias começam a aparecer. É assim com vocês? Já aconteceu isso, pastores, com vocês? Só o sangue do Jesus Cristo. Pessoas que nunca te deu nada, aparecem com uma torta de morango na tua casa. E você está no propósito. De repente, você faz um propósito com Deus, só você e Deus. O marido fala: vamos numa churrascaria. Só o sangue de Jesus. Você esperava o convite tanto tempo, mas naquele dia. A Bíblia diz que Daniel, ele perdeu para ganhar. Daniel não contaminou-se com as iguarias do rei. Daniel não sentou-se à mesa. A Bíblia diz que ele não comeu do manjar do rei. Ele não bebeu do melhor vinho que era servido ao rei. O que Deus está dizendo? Que Daniel também entendeu que perder umas comidas faria ele ganhar todo o governo depois nas mãos dele. Diga amém! Amém. Está entendendo o que Deus está dizendo? Às vezes nós queremos ter uma fé solidificada, mas não queremos perder uns dias de comida, não quer fazer um jejum. Amém? Aqui tem um casal que eu fiquei maravilhado. Falei: ó, pastor, eu estou fazendo 21 dias de jejum pela minha filha. Que lindo, né, Regina? Oramanachei. Quantos dias você já fez em prol do teu pai, tua mãe, da tua casa? Presença de Deus, é isso que o Senhor está dizendo para nós: perder para ganhar. Às vezes você vai ministrar no lugar, você perde uma noite inteira em adoração, o Senhor se preparando, orando ao Senhor, para você estar lá, ó, ligada na fiação com Deus, para Deus te falar claramente o que é para você fazer. Você perdeu aparentemente uma noite inteira estudando a Bíblia, que você vai pregar, mas não é que perdeu, é ganho. É verdade.
perder para ganhar. É isso que o Senhor está dizendo. E a viúva de Sarepta em 1 Reis 18 também. O que a palavra de Deus fala, pastora? Aquele versículo 1 Reis 18, onde o profeta fala para ela pegar tudo que tinha e fazer primeiro para ele. Aí eu brinco que eu falo que é o profeta folgado, mas não é não. É o profeta que tem visão de Deus. O que aconteceu no versículo? Onde falam para ela aí o versículo que está escrito, onde o profeta falou assim para ela: pega o que você tem, esse bocado de farinha, faz um bolo e traz primeiro para mim. E eu vou comer. E aí o que sobrar, vocês comem. 1 Reis 17, a partir do 13. Pode ler. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Amém, da Jesus. panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, Aleluia. por intermédio de Elias. Dá um aplauso para Jesus, igreja. Ele é lindo demais. Amém. A mulher falou para o profeta: eu só tenho isso. Se fazer isso agora, eu morri de fome, acabou. Ele falou: pega tudo que você tem, faz e serve primeiro a mim. Perder para ganhar. Ela não imaginava que ela ia perder o último bocado de farinha que ela tinha, mas ela ia ganhar o sustento e a provisão de Deus para sempre. Diga amém. Amém. Aleluia. Atos 27 também diz que o apóstolo Paulo foi numa viagem. O apóstolo Paulo e 276 pessoas estavam num barco, numa viagem. A Bíblia diz em todo o capítulo 27 de Atos, que começou uma tempestade, começou a acontecer uns ventos contrários, e aquelas 276 pessoas começaram a se assustar. Mas havia um homem de fé dentro daquele barco, irmãos. Havia um homem de fé. Havia um homem que cria naquele que chamou. E Paulo dizia assim para aqueles homens: olha, não se desesperem, façam o que eu pedir para vocês fazerem, nenhum só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Olha que fé tremenda. Você em alto mar, você numa tempestade em alto mar, as pessoas assustadas, tudo um caos, e aquele homem declarar isso: nada vai acontecer com vocês, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai perder. É fé demais, que lindo, fé tremenda. A Bíblia diz que Paulo chegou um determinado momento da tempestade, do vento, que Paulo e os líderes da embarcação falaram: joga tudo, joga todas aí as bagagens, põe tudo as bagagens, joga fora as bagagens do navio. Sabe o que Deus está falando para você? Tem coisas na tua vida que você tem que jogar fora. Tem coisas na tua vida que você tem que jogar do teu barco, dessa caminhada cristã. Jesus está contigo, irmãos. Não é você pular fora do barco, não. Você não pode pular fora do barco da tua fé. Mas tem coisas que você tem que jogar. Naquele episódio, Paulo falou: joga tudo o que estamos levando, as bagagens, as cargas. Mas em compensação, a Bíblia diz que aqueles 276 homens ficaram ali com Paulo, começaram a crer no Jesus do Paulo, entraram numa ilha e viram milagres de Deus, chegaram a salvo numa ilha. Talvez tem pessoas do teu lado que não dão a mínima importância para você. Talvez há pessoas do teu lado que nem olham o que você fala, nem escutam o que você diz. Mas o Senhor está dizendo: você vai chegar a salvo do outro lado. Você vai chegar a salvo do outro lado. Quem pilota o teu barco é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele está dizendo: apenas creia e confie. O apóstolo Paulo levou aquelas 276 pessoas livres, salvas daquela tempestade, e chegaram naquela ilha e todos puderam ver a glória de Deus e o milagre do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Abra a tua Bíblia em Filipenses 3:8. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 3:8.
Filipenses 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Forte. Há coisas que você perdeu e até hoje não se conforma. Há bens materiais talvez que até hoje não veio restituído. E você se pergunta, mas olha o que o apóstolo Paulo disse. E o apóstolo Paulo declarou: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Jesus. Glória a Deus. Perder para ganhar. Às vezes há amizades que não te levam, não te põem para cima. Às vezes há amizades que não edificam a tua vida. Às vezes há pessoas que não são legais do teu lado. Deus está falando com você, mas você continua insistindo, teimando. Às vezes você está no relacionamento de namoro e Deus está falando, não é. O Espírito Santo está falando, não é desse jeito, não é dessa forma. Mas você está teimando. Apóstolo Paulo disse: eu abri mão de tantas coisas para ganhar a Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. As situações, às vezes você está brigando com você mesmo. E para você é o fim. Pastora, se eu perder isso é o fim. Não, perder para ganhar. Deus quer alicerçar a tua fé. O que parece aparente derrota é alicerce para a tua vida. É o novo começo em Deus. Amém? É isso que o Espírito Santo está nos dizendo. A Bíblia diz que Jesus se fez servo para reinar. Filipenses 2, versículos 5 e 11, nós terminamos aqui. Filipenses 2, versículos 5 e 11, 5 ao 11, o que está dizendo? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Quer maior exemplo que este? Deus trabalhou assim também com Jesus, o filho dele. Filho, você está aqui na glória comigo. Parece que é perda. Vai à terra, se faça homem, ande com eles pecadores, ame-os, morra na cruz por eles. Irmãos, é isso que o Senhor está dizendo. Perdas para ganho. Mas quando você lê o Salmos 24, e a Bíblia diz: levantai-vos, ó portais eternos, pois entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus é o Rei da Glória. Aparente perda de Cristo, quando Jesus estava na cruz morrendo, sufocado pela dor, ele chegou a dizer: Pai, por que me desamparaste? Deus estava dizendo: não, filho, eu estou trabalhando, filho. Aparente derrota para um ganho eterno. Deus trabalha desta forma, entender, irmãos? Deus quer solidificar a tua fé. Fica de pé. Quero orar pela tua vida. Quero declarar que você vai viver experiências de alegria com teu Deus. Quero profetizar nesta noite que o Senhor vai responder a tua vida, vai responder as questões que você tem. Se você está em crise, uma crise no teu coração e na tua alma, eu quero profetizar que Deus vai te ministrar. Que você tenha sonhos, que o Senhor libere os anjos ministradores enquanto você dormir, para ministrar a tua mente, ministrar o teu coração, te fazer forte, te fazer enxergar o que Deus tem, um futuro brilhante para você. Irmãos, se você soubesse da importância que você tem para Deus,
Se você soubesse da importância, como Deus quer escrever uma nova história para a tua vida, dar uma virada nesta tua vida, porque o Senhor precisa de homens e mulheres que vão além, que veem o que os outros não veem. Se você quer ser uma pessoa desta, fecha os teus olhos, fala com teu Deus agora, diga: Senhor, a tua palavra é real, é verdadeira, a tua palavra nos atinge no profundo do nosso ser, a tua palavra nos penetra lá dentro, Senhor. Talvez as situações na tua vida que você está tão frustrado, que você não viu acontecer. Talvez as situações que você fez como eu, ficou horas e horas orando, pedindo um sinal, uma resposta. E quando chegou o contrário ao que você esperava. Talvez você está aí no teu canto dizendo: pastora, realmente eu me frustrei. Mas o Senhor está dizendo para você: abra o teu coração nessa noite. Receba esse dom da fé. Receba a alegria do Senhor, de começar de novo. Recomece, meu irmão, recomece. Diga: Senhor, me dá alegria no meu coração. Tira a tristeza, tira a dúvida, toda a sombra de dúvida da minha mente, todo ataque que está na tua mente. Talvez o inimigo te dê uma sentença de morte, talvez o diabo te dê um diagnóstico na tua saúde. O Senhor está dizendo: Ele é a vida e a ressurreição. Quem crer nele, ainda que esteja morto, não perece. Halamanassu de cantanamai, shonde manassou de cai. Ah, Jesus, fala com teu Deus aí, diga para Ele: eu preciso crer, eu preciso andar em fé, eu preciso romper, Senhor, eu preciso, Pai, me dá a visão espiritual, abre os meus olhos, oh Deus, libera o teu manto profético sobre a minha vida. Eu quero ser arrebatado, Senhor, eu quero ser arrebatado na tua visão poderosa, eu quero ser arrebatado na tua palavra santa, eu quero ser convencido de mim mesmo, Jesus. Às vezes o problema somos nós mesmos, irmãos. Há uma dureza dentro de nós, há uma incerteza dentro de nós. Mas o Senhor está querendo trazer um novo tempo, uma alegria no teu coração. Fala com Ele agora. Pode vir o grupo de louvor. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Vai falando com teu Deus, diga: Senhor, nesta campanha sobre fé, eu quero ser mudado, eu quero ser moldado nas tuas mãos, eu quero que a minha fé cresça, Senhor, como a tua palavra diz, Pai. Eu necessito de crer e crer em Ti. Eu necessito, Pai. Há pessoas que dependem de você, irmãos. Há pessoas que estão olhando para você. Há pessoas na tua casa que estão olhando a tua fé. E se você cair, essas pessoas caem também. No meu caso, aquele testemunho solidificou a vida dos meus filhinhos. Mas no seu, talvez você tenha filhos que estão olhando para você e precisa da tua fé. Talvez a tua esposa, maridos, precisa da tua força, dessa fé. Quando a circunstância falar para tua esposa, não vai dar. Mas Deus te levanta como sacerdote, uma visão em Deus, e diga: vai dar, porque o meu Deus declarou. Aleluia. Há pessoas que dependem da tua fé do teu lado. Há pessoas que Deus quer transformar através da tua vida. Você não pode só olhar para você e pensar em você, amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Abra o teu coração. Namanashuri cantalamas. Oh, xere cantalai. Vai lembrando em todas essas situações que perderam para ganhar. Deus está dizendo: há perdas que venham para ganho tremendo. Há perdas que o Senhor trabalha em nossas vidas para alicerçar a nossa fé em Deus. Aleluia, Senhor. Vamos adorar o Senhor, Felipe.